Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe, fortaleça e ampare em mais uma oportunidade de preces e de reflexões. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso divino mestre e amigo, rogando a Ele que nos dê força, ânimo e coragem diante dos desafios da vida. Que tenhamos a compreensão da lei divina atuando em cada um de nós e em nossos meios, e que com essa compreensão estejamos também mais seguros no nosso caminhar. Que os benfeitores maiores nos auxiliem no lar, envolva os nossos entes queridos em vibrações de paz e saúde e seja conosco hoje e sempre. Hoje nós daremos continuidade ao livro Vinha de Luz, capítulo 37, cujo título é Orientação, numa mensagem do Espírito Emmanuel através de Chico Xavier. O Espírito Emmanuel traz uma reflexão do apóstolo Paulo, que está na primeira carta aos Tessalonicenses 4:11. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Reflexões do benfeitor. A cada passo, encontramos irmãos ansiosos por orientação nova, nos círculos de aprendizado evangélico. Valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior, experimentam grave dilação, esperando terminem as súplicas inoportunas e reiteradas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos. Assim nos pronunciamos diante de quantos se propõem servir a Jesus sinceramente, porque indiscutivelmente as diretrizes cristãs permanecem traçadas, de há muito, esperando mãos operosas que as concretizem com firmeza. Procure cada discípulo manter o quinhão de paz relativa que o Mestre lhe conferiu. Cuide cada qual dos negócios que lhe dizem respeito e trabalhe com as mãos com que nasceu, na conquista de expressões superiores da vida e construirá elevada residência espiritual para si mesmo. Aquele que conserva a harmonia ao preço do bem infatigável atende aos desígnios do Senhor nos círculos dos compromissos individuais e da família humana. O que cuida dos próprios negócios desincumbe-se retamente das obrigações sociais, sem ser pesado aos interesses alheios. E o que trabalha com as próprias mãos encontra o luminoso caminho da eternidade gloriosa. Antes de buscares, pois, qualquer orientação, junto de amigos encarnados ou desencarnados, não te esqueças de verificar se já atendeste isso. Meus amigos, Emmanuel nos chama a atenção sobre o que cada um tem como obra realizar aqui na Terra. Qual é a nossa obra a desenvolver? Qual é o nosso objetivo de vida como espíritos? Se estamos atendendo o nosso
compromisso, o nosso planejamento reencarnatório. E isso é individual. E num determinado momento será nos pedido contas. Somos experientes no quê? Muitas vezes, as atrações do mundo podem tirar a nossa atenção. Inclusive, os próprios tormentos que já trazemos. Porque ainda restam traços do poder, da posse, do prestígio ou do prazer, grandes tormentos, e que, sob a forma de tentação, nos impulsionam a muitas vezes deixar o programa espiritual superior a fim de buscarmos um arrastamento. Por isso devemos estar muito vigilantes. Aquele que se preocupa com a vida do outro, com a tarefa que ao outro cabe, com a responsabilidade do outro, não consegue dar conta da sua própria realização. Cada um é um mundo próprio. Cada um tem a sua construção. Cada um tem os seus objetivos a buscar. De tal modo que, dizia Jesus, o administrador dará conta da sua administração, não da do outro. E de acordo com aquilo que semearmos, vamos colher. A sementeira é livre, a colheita obrigatória. Mostrando que, se focarmos, se compreendermos e contarmos com os recursos que estão disponíveis para atingirmos os objetivos, nós conseguiremos chegar lá. Temos inúmeros recursos: o Evangelho de Jesus, o apoio da Casa Espírita, o trabalho no bem, a família, a profissão. E, muitas vezes, de acordo com aquilo que vamos trilhando, conforme vamos passando pelos desafios e ganhando experiências, vamos adquirindo também determinados recursos que talvez no início não tivéssemos de forma completa ou ampla. Mas se eu cumprir com esse objetivo, com essa tarefa, eu consigo dar um salto. Então, a vida vai nos direcionando a esse cumprimento. Por isso é importante dar conta daquilo que está sob nossa responsabilidade sem delegar para terceiros, sem se preocupar que o outro é que deveria fazer. Fomos atraídos para isso. E às vezes identificamos numa família determinadas responsabilidades mais com esse ou mais com aquele. Não raro ele tem um dever a desenvolver, por isso que está naquele meio. Uma determinada prova a cumprir, a dar conta. E não devemos perder tempo no caminho. O tempo ocioso, ele faz com que não aproveitemos esses valores para a alma, além de gerar o vazio existencial. O vazio não significa não fazer nada. Significa fazer aquilo que não tem interesse para a alma. Desenvolver coisas que não alimentam o espírito. A perda de tempo para o espírito com as coisas fúteis do mundo. Vai deixando lacunas, vai deixando aberturas que poderão gerar esse vazio. Então é importante cada vez mais direcionarmos nossas ações para o bem, para o trabalho que nos cabe,
e alimentarmos nossa alma com os valores morais, com o desenvolvimento desses valores morais que estão na pauta da regra de bem proceder. Desenvolvemos a inteligência espiritual. Em cada momento, analisarmos sob a ótica do espírito as situações. Se falarmos isso, qual a repercussão para a nossa alma? Diante disso que estamos sentindo, qual a repercussão para o nosso íntimo, para o nosso espírito? Esta prova está desenvolvendo quais recursos, quais valores, quais potenciais. E assim vamos ampliando a inteligência espiritual que mostra como estávamos, como estou e para onde posso me projetar. Em termos de valores espirituais, em dimensão relacionada ao reino de Deus dentro de nós, aquisição desses valores e os conhecimentos, que são as experiências. Tirarmos valor de cada experiência. Toda experiência tem um significado. Desde uma experiência positiva, outra nem tanto, mas para a alma imortal é algo que gera um aprendizado. Algo até que deixamos de fazer ou falhamos, gera um aprendizado se soubermos tirar lições, conclusões desse fato, desse ato, dessa atitude. Então, diante disso, é muito sério quando observamos essa orientação de Emmanuel e do apóstolo Paulo. Procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, porque, sem dar conta do que tem que fazer, nos preocupamos com o que o outro tem que fazer. Só que o outro é o outro, é a vida própria do outro que ele deve dar conta, e não nós. E deveremos trabalhar com nossas próprias mãos, ou seja, a experiência é intransferível. E muitas vezes adentramos em certos caminhos que somos nós que passamos e não conseguimos terceirizar isso. Momentos de prova, de dor, de experiências positivas também, vai gerar aprendizados em nós mesmos. Não dá para terceirizar, passar para outra pessoa. Com nossas próprias mãos é que teremos esse valor. E ele reafirma que várias vezes ele já tinha falado isso. Nós aprendemos pela repetição. Quantas vezes temos que ouvir o ensino, outro, para ir fortalecendo isso no pensamento? Há 2 milênios estamos ouvindo as lições de Jesus e ainda não conseguimos praticar. Na sua totalidade, se praticássemos, não estaríamos aqui na Terra mais. Imperfeitamente praticamos, mas Deus não quer, não permite um esboço imperfeito. Ele quer que a sua obra, ou seja, nós, perfectíveis que somos, cumpramos o telefinalismo da perfeição relativa. Ele é a perfeição absoluta. Onde refletiremos Ele em nós. Onde nós e Jesus seremos um só. Como Paulo afirmou, como Jesus afirmou em relação ao Pai, eu e o Pai somos um. Obviamente, ele não é Deus, mas refletia no seu sentir, no seu proceder, a lei divina, o amor divino. E assim chegaremos um dia, meus amigos. Vamos então vibrar, pedir a Jesus que nos fortaleça, nos ampare, nos envolva, nos ilumine, que consigamos dar conta das nossas responsabilidades, que tenhamos luz no pensamento, luz no coração, forças espirituais
para seguirmos adiante, vencendo a nós mesmos nessa caminhada. Que os nossos lares estejam em luz, que os entes queridos em dificuldade sejam amparados pelos nobres espíritos, sejam visitados por eles, atendidos em suas necessidades, aqueles que estão nos hospitais, nas clínicas, nos lares de idosos, nas creches, nas ruas, aqueles com ideias suicidas, abortistas, infelizes, que possam renovarem-se para melhor. Muito obrigado, Jesus, que a tua paz seja conosco, ilumine a nossa água, depositando nela os recursos que mais precisamos, e nos envolva hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus.